Quando se fala em Caatinga, muita gente imagina apenas um cenário seco e sem vida. Mas a verdade é que esse bioma guarda alguns dos maiores tesouros naturais do Brasil. Entre frutos que armazenam água, animais que ajudam a manter o equilíbrio da natureza e plantas capazes de sobreviver às condições mais extremas, a Caatinga revela uma incrível história de adaptação e abundância. Neste vídeo, você vai conhecer frutas nativas surpreendentes, cada uma carregando sabores únicos, tradições culturais, alto valor nutricional e um papel fundamental para a sobrevivência da fauna e da flora desse ecossistema extraordinário. Carnaúba. A carnaúba é mais do que uma árvore. É uma verdadeira engrenagem viva do sertão. Imponente, elegante e resistente, essa palmeira se ergue em meio ao cenário seco como se fosse um monumento natural. Seus frutos, que nascem em grandes cachos, passam despercebidos por muitos, mas carregam um valor enorme para quem conhece a Caatinga de perto. Quando ainda verdes, parecem simples, quase comuns. Mas, à medida que amadurecem e ganham tons arroxeados, revelam um potencial surpreendente. Da polpa se aproveita quase tudo, e da amêndoa surge uma alternativa curiosa que já substituiu até o café em épocas difíceis. A carnaúba é daquelas plantas que não desperdiçam nada. Cada parte tem um uso, cada fruto tem uma função. No sertão, ela sempre foi sinônimo de sustento, trabalho e adaptação. Seu ciclo acompanha o ritmo da vida nordestina, mostrando que sobreviver na Caatinga não é apenas resistir, mas aprender a transformar o pouco em muito. A carnaúba ensina que riqueza não está na abundância aparente, mas na versatilidade silenciosa. Ameixa amarela da Caatinga. A ameixa amarela da Caatinga parece pequena e discreta, mas guarda um impacto enorme. Quando surge entre arbustos e árvores baixas do sertão, seus frutos amarelos e alaranjados chamam atenção como pequenos pontos de luz no meio da paisagem seca. Ao toque, são macios. Ao provar, surpreendem com uma combinação delicada entre doçura e acidez. Essa fruta não alimenta apenas pessoas. Ela sustenta a fauna local, servindo de alimento para aves, insetos e pequenos animais que dependem desses ciclos naturais para sobreviver. Mas o que realmente torna essa ameixa especial é sua ligação profunda com o conhecimento tradicional. No sertão, nada se perde. Folhas, cascas, raízes e frutos sempre tiveram usos variados, transmitidos por quem aprendeu observando a própria natureza. A ameixa da Caatinga representa equilíbrio. Ela mostra que, mesmo em ambientes extremos, é possível criar harmonia entre alimento, cura e preservação. Cada fruto amadurecido é um lembrete silencioso de que a vida no semiárido é mais complexa e rica do que muitos imaginam. Acerola. A acerola pode até ser pequena, mas sua presença é impossível de ignorar. Vermelha, brilhante e vibrante, ela parece concentrar energia em forma de fruta. Na Caatinga, onde cada gota de água importa, a acerola surge como um presente inesperado. Seu sabor ácido desperta o paladar imediatamente, quase como um alerta de vitalidade. Consumida fresca ou transformada em sucos de polpas, ela faz parte do dia a dia de muitas famílias, principalmente pela sensação de força e renovação que oferece. A acerola é símbolo de contraste, delicada por fora, intensa por dentro. Em um ambiente conhecido pela dureza, ela cresce mostrando que resistência também pode ser sinônimo de frescor. Cada fruta colhida carrega a ideia de que a Caatinga não produz apenas sobrevivência, ela produz potência. Pitomba da Bahia. A pitomba da Bahia é daquelas frutas que parecem existir em segredo, como se a natureza tivesse decidido escondê-la apenas para os mais atentos. Pequena, arredondada e de aparência simples, ela engana quem olha rápido, mas basta abrir a casca para revelar uma polpa macia, suculenta e surpreendentemente saborosa. O doce aparece primeiro, suave, quase tímido, e logo depois vem uma leve acidez, equilibrando tudo como se fosse calculado. Essa fruta carrega algo poderoso, o fator surpresa. Em quintais do Nordeste, ela cresce silenciosa, longe dos holofotes, criando memórias afetivas em quem teve a sorte de prová-la direto do pé. A pitomba não grita para ser notada, ela conquista. Em sucos, doces ou até em bebidas artesanais, ela transforma receitas simples em experiências inesperadas. Cada fruto é um lembrete de que a Caatinga não revela seus tesouros para quem passa apressado. É preciso olhar com calma. Quixaba. A quixaba é uma árvore que impõe respeito. Espinhosa, firme e resistente, ela parece ter sido moldada pelo próprio sertão para sobreviver onde quase nada resiste.
Seus frutos começam discretos, verdes e quase invisíveis no meio da copa densa. Mas, quando amadurecem, ficam negros e brilhantes, como pequenas joias escondidas entre os galhos. Ao provar, a surpresa, uma polpa doce, suculenta e agradável, contrastando completamente com a aparência robusta da planta. A quixaba sempre teve um papel que vai além da alimentação. No imaginário popular, ela é associada à cura, à força e à proteção. Seus frutos alimentam pessoas, animais e histórias. Cada colheita carrega tradição, cada árvore representa permanência. Em um ambiente onde tudo parece passageiro, a quixaba permanece, firme, mostrando que a caatinga sabe criar frutos doces mesmo sob espinhos. Juá. O juá nasce de uma das árvores mais emblemáticas do sertão, o juazeiro. Enquanto outras plantas perdem folhas e vida durante a seca, ele permanece verde, quase desafiando o clima. Seus frutos pequenos e arredondados parecem simples, mas carregam uma doçura suave que conquista aos poucos. O juá sempre esteve presente na vida das comunidades do semiárido, não apenas como alimento, mas como símbolo de resistência. Em tempos difíceis, seus frutos, folhas e cascas foram aliados silenciosos do povo sertanejo. O sabor do juá não é exagerado, e talvez seja exatamente isso que o torna especial. Ele representa constância, confiança e adaptação. Cada fruto amadurecido lembra que, mesmo quando tudo parece seco por fora, ainda existe vida pulsando por dentro. Maracujá da Caatinga. O maracujá da Caatinga parece ter aprendido com o próprio ambiente a ser forte e delicado ao mesmo tempo. Sua planta trepadeira se espalha com vigor, criando um espetáculo quando floresce, exibindo tons arroxeados e um perfume suave que contrasta com a paisagem árida. O fruto, de aparência discreta, guarda uma polpa aromática, equilibrando doçura e acidez de forma única. Diferente dos maracujás mais conhecidos, essa variedade carrega identidade própria, moldada pelo clima extremo. No sertão, ele não é apenas ingrediente de sucos de doces, é símbolo de adaptação. Cada fruto amadurecido conta a história de uma planta que aprendeu a sobreviver com pouco, transformando dificuldade em sabor. É a prova viva de que a caatinga não copia, ela cria. Cajá. O cajá é impossível de ignorar. Basta sentir o aroma à distância para saber que ele está por perto. Seu cheiro marcante anuncia um fruto de sabor intenso, agridoce, que desperta lembranças instantâneas em quem cresceu no Nordeste. Ao morder, a explosão de sabor é imediata, quase vibrante. O cajá sempre foi protagonista em sucos, sorvetes e receitas caseiras que atravessam gerações. Mas ele também ocupa um papel importante na paisagem natural, alimentando animais e ajudando a manter o equilíbrio do ambiente. O cajá representa abundância emocional. Ele conecta pessoas à infância, às feiras livres, aos quintais e às mesas simples. Em meio à dureza do sertão, o cajá surge como um lembrete aromático de que a vida também pode ser intensa, viva e cheia de sabor. Licuri. O licuri nasce em cachos tão carregados que parecem desafiar a lógica da escassez. Em meio ao solo seco da caatinga, essa palmeira se mantém firme, com folhas arqueadas formando uma coroa quase simbólica, como se fosse um guardião silencioso do sertão. Seus frutos pequenos escondem uma amêndoa de sabor intenso, lembrando o coco seco, mas com identidade própria. Para quem vive na região, o licuri nunca foi apenas comida, ele é sobrevivência. Em épocas difíceis, foi fonte de energia, sustento e criatividade. Torrado, moído ou consumido puro, atravessou gerações como um alimento confiável. Mas o licuri também alimenta a vida ao redor, sustentando aves e mantendo ciclos naturais ativos. Cada cacho maduro é um lembrete poderoso de que a caatinga não produz pouco, ela produz o suficiente, do jeito certo, no tempo certo. Umbu. O umbu não é apenas uma fruta, é um símbolo do sertão. Nascido do imbuzeiro, árvore quase sagrada, ele guarda um segredo impressionante: raízes capazes de armazenar água, permitindo que a planta sobreviva quando tudo ao redor parece morrer. Seus frutos arredondados, de casca verde amarelada, escondem uma polpa suculenta e refrescante, com sabor que mistura doçura e acidez na medida exata. O umbu sempre esteve ligado à cultura nordestina, presente em receitas tradicionais, encontros familiares e lembranças afetivas profundas. Cada gole de umbuzada carrega história, resistência e identidade. O umbu prova que, mesmo em um ambiente de extrema escassez, a natureza encontra formas engenhosas de oferecer abundância. E agora eu quero saber, qual dessas frutas você teria coragem de provar?
Se inscreva no canal, deixe o like e continue com a gente, porque a natureza brasileira ainda tem muito mais para revelar. Neste segundo episódio, escondidos entre pedras, arbustos e áreas de vegetação nativa, vivem animais fascinantes que poucas pessoas conhecem, mas que desempenham funções essenciais para a sobrevivência desse bioma único. Teiu. O teiu é um dos animais mais incríveis da Caatinga, um verdadeiro símbolo de força e adaptação nesse bioma desafiador. Com aparência de pequeno dragão, corpo coberto de escamas e língua bifurcada como a de uma cobra, ele pode chegar a mais de 1,5 metro de comprimento. Inteligente e resistente, o teiu sobrevive nas condições mais secas da Caatinga, aproveitando o calor do sol durante o dia e se abrigando em tocas à noite. Esse animal é onívoro, come frutas, insetos, ovos e até carniça, o que o ajuda a se manter firme mesmo quando a comida é escassa. E quando a seca aperta de verdade, o teiu entra em um tipo de sono profundo chamado estivação, reduzindo seu metabolismo até que a chuva volte e o bioma da Caatinga floresça novamente. Apesar de parecer calmo, o teiu é forte e pode se defender com mordidas poderosas se for ameaçado. Ele é um verdadeiro sobrevivente, um animal que representa perfeitamente a resistência e a força da Caatinga, mostrando como a vida consegue prosperar até nos lugares mais áridos do Brasil. Gato mourisco. Entre os animais da Caatinga, um dos mais curiosos e pouco conhecidos é o gato mourisco, também chamado de jaguarundi. Esse felino se destaca pelo corpo alongado, pernas curtas e pelagem que varia entre tons de marrom, cinza e até avermelhado, o que garante uma camuflagem perfeita dentro do bioma. Diferente de outros felinos, o gato mourisco prefere viver sozinho, caçando silenciosamente presas como aves, roedores, pequenos répteis e até insetos. Ele é um caçador ágil e inteligente, capaz de se adaptar às mudanças da vegetação da Caatinga, explorando tanto áreas mais secas quanto regiões próximas a riachos temporários. Apesar de sua habilidade, esse felino enfrenta ameaças sérias, como a destruição do habitat e a caça ilegal, já que muitas pessoas ainda não conhecem sua importância para o equilíbrio do bioma Caatinga. Águia chilena. A águia chilena é uma das aves mais poderosas da Caatinga e de outros pontos do Brasil. Esse animal pode alcançar até 2 metros de envergadura, o que significa asas enormes dominando os ventos. Também chamada de gavião pé de serra, ela é especialista em sobrevoar áreas montanhosas e campestres, como a Chapada Diamantina, na Bahia. Caçadora habilidosa, a águia chilena desliza em voos planos procurando roedores, aves e pequenos répteis que compõem sua dieta. Infelizmente, esse ícone do bioma está ameaçado de extinção, listado pelo IBAMA como uma espécie em risco. Isso porque a perda de habitat e a pressão humana dificultam sua sobrevivência. Ainda assim, ver uma águia chilena voando sobre a Caatinga é testemunhar a força da vida nesse bioma tão singular. Arara azul de Lia. Entre os paredões de arenito da Bahia, vive uma joia rara, a arara azul de Lia. Essa ave incrível é um dos símbolos mais marcantes da Caatinga, com suas penas azuis brilhantes que parecem pintar o céu seco do sertão. Mas por trás da beleza existe uma triste realidade. A espécie está ameaçada de extinção, principalmente pelo tráfico de animais e a destruição de seu habitat. A arara utiliza cavidades naturais nas rochas para descansar e se reproduzir, e pode voar até 60 quilômetros em busca de alimento, geralmente sementes de licuri, uma palmeira típica do bioma. Seu canto forte ecoa pelas serras, lembrando que a vida resiste mesmo em meio ao clima árido. Essa arara é um verdadeiro tesouro da Caatinga, e cada indivíduo preservado representa esperança para a biodiversidade desse bioma tão especial. Cascavel. Na imensidão seca da Caatinga, poucos animais despertam tanto respeito quanto a cascavel. Essa serpente impressionante é conhecida por seu chocalho na ponta da cauda, um verdadeiro alarme natural que ecoa pelo bioma quando ela se sente ameaçada. De porte médio a grande, pode alcançar até 1,5 metros de comprimento, com o corpo coberto por padrões em forma de losangos que se confundem perfeitamente com o chão pedregoso e as folhas secas da Caatinga. Seu veneno é poderoso, capaz de paralisar presas rapidamente, e sua dieta é baseada em roedores, aves e lagartos. Mas, além do medo que causa, a cascavel tem um papel fundamental no equilíbrio do bioma, controlando populações de pequenos mamíferos que poderiam causar desequilíbrios na vegetação. Essa serpente é paciente e sabe esperar a hora certa do bote, mostrando como os animais da Caatinga são verdadeiros mestres da adaptação. Encontrá-la é um lembrete de que cada criatura desse bioma tem um papel essencial para manter a vida funcionando no sertão. Asa branca. Entre os animais da Caatinga, a asa branca é um dos símbolos mais queridos e lembrados. Essa ave migratória, também conhecida como pombão,
encanta não só pela beleza, mas também pelo canto, que já inspirou músicas e poesias sobre o sertão. Mede cerca de 34 centímetros e tem um voo forte, capaz de atravessar longas distâncias em busca de alimento e melhores condições de vida dentro do bioma. Sua alimentação é simples, baseada em sementes e frutos, mas sua presença é essencial para a dispersão de plantas na caatinga, ajudando a regenerar áreas castigadas pela seca. Durante a reprodução, a fêmea constrói ninhos em árvores altas e geralmente coloca apenas um ovo, que fica incubado por 19 dias. Mais do que uma simples ave, a asa branca representa a resistência e a esperança do povo nordestino, reforçando quantos animais desse bioma carregam histórias e significados muito além de sua biologia. Mocó. Pequeno, ágil e resistente. Assim é o mocó, um roedor típico da caatinga que sabe como poucos enfrentar os desafios desse bioma. Pesando até 600 gramas e medindo cerca de 30 centímetros, o mocó vive entre pedras e terrenos íngremes, onde escava tocas para se proteger tanto dos predadores quanto do calor intenso. Sua pelagem marrom ou cinza funciona como uma camuflagem perfeita entre as rochas da caatinga, tornando-o quase invisível. Quando o alimento fica escasso, esse animal adapta sua dieta, consumindo folhas, caules, frutos e até cascas de árvores, mostrando como a vida encontra sempre um jeito nesse bioma. Infelizmente, o mocó também sofre com a caça e com a perda de habitat, já que sua carne é apreciada em algumas regiões. Mas sua importância é enorme, pois ajuda a manter a dinâmica da vegetação e mostra como até os menores animais da caatinga têm papéis fundamentais para o equilíbrio desse ambiente único. Azulão. Entre os animais da caatinga, o azulão é um verdadeiro espetáculo de cor e canto. Os machos chamam atenção pelo azul intenso das penas, que contrasta com a paisagem seca do bioma. Já as fêmeas e filhotes têm plumagem discreta, em tons amarronzados, o que ajuda na camuflagem. Esse pássaro costuma viver sozinho e só busca companhia durante a época de reprodução, quando forma casais que defendem o território com firmeza. Assim que os filhotes crescem e conseguem voar, os pais os expulsam, reforçando o instinto territorial do azulão. Além da beleza, ele é conhecido pelo canto melodioso, considerado um dos mais bonitos entre os pássaros da caatinga. Sua alimentação é baseada em sementes, insetos e pequenos frutos, mostrando a diversidade de recursos que esse bioma oferece. O azulão é a prova de que a caatinga não é um lugar sem vida, mas sim um refúgio cheio de cores e sons que fazem parte da identidade cultural e natural do sertão. Cachorro do mato. O cachorro do mato é um dos mamíferos mais adaptáveis da caatinga e de outros biomas brasileiros. Ele mede cerca de 60 centímetros, com pelagem que varia conforme a região. Na caatinga, tende a ser mais clara, ajudando na camuflagem. Esse animal é onívoro, ou seja, sua dieta é bastante variada, incluindo frutos, insetos, aves, pequenos mamíferos, répteis e até crustáceos. Infelizmente, o cachorro do mato é também uma das espécies mais atropeladas em estradas brasileiras, o que ameaça sua sobrevivência. Além disso, na cultura popular da caatinga, a gordura desse animal é usada em tratamentos caseiros, o que também o coloca em risco. Mas apesar das ameaças, ele é essencial para o equilíbrio do bioma, ajudando a controlar populações de outros animais e espalhando sementes por onde passa. Discreto e resistente, o cachorro do mato mostra como a caatinga abriga predadores eficientes que sabem sobreviver em meio ao sertão árido. Carcará. Entre as aves mais famosas do Brasil, o carcará é um verdadeiro símbolo da caatinga. Popular, imponente e com uma aparência que lembra os urubus, o carcará se diferencia pelas manchas claras nas asas e pelo olhar afiado. Ele pode viver em campos abertos, áreas urbanas, pastagens e, claro, em toda a extensão desse bioma único. O carcará é um caçador oportunista. Aproveita desde pequenos mamíferos e répteis até carcaças deixadas por outros animais. Seu jeito destemido rendeu até músicas que exaltam sua coragem e presença marcante no sertão. De penas escuras e voo majestoso, ele é facilmente reconhecido nos céus da caatinga. Mais do que um predador, o carcará cumpre um papel vital na limpeza do ambiente, ajudando a manter o equilíbrio natural do bioma. Forte, adaptável e corajoso, é considerado o verdadeiro guardião dos céus nordestinos e um dos maiores representantes da vida selvagem da caatinga. Galo de Campina. O galo de Campina é uma das aves mais vibrantes da caatinga e símbolo da beleza desse bioma. Também chamado de cardeal do Nordeste, ele mede cerca de 17 centímetros e carrega uma plumagem inconfundível. Corpo branco, asas acinzentadas e uma crista vermelha intensa que lembra a de um galo. Essa característica é o que dá origem ao seu nome popular. Muito adaptável,
O animal vive em campos abertos, margens de florestas e até plantações próximas às casas, provando que a vida da caatinga consegue conviver com ambientes alterados pelo homem. Sua alimentação é baseada em sementes, frutos, insetos e pequenos invertebrados. Além da beleza, o galo de Campina é famoso pelo canto melodioso, o que infelizmente o torna alvo do tráfico de aves, ameaçando suas populações naturais. No entanto, quando livre no bioma, ele colore o sertão com sua plumagem e música, reforçando a riqueza e diversidade dos animais da caatinga. Jaritataca. Entre os animais da caatinga, poucos são tão curiosos quanto a jaritataca, também conhecida como gambá listrado. Esse mamífero médio, com cerca de 50 centímetros de comprimento, possui pelagem preta marcada por duas faixas brancas que vão da cabeça até a cauda. Adaptável, a jaritataca pode ser encontrada em áreas abertas, florestas secas e até regiões próximas a rios dentro do bioma. Ela é onívora e se alimenta de insetos, frutas, pequenos vertebrados e vegetais. Mas sua fama está na defesa. Quando ameaçada, solta um líquido com odor fortíssimo que espanta qualquer predador. Além desse mecanismo único, a jaritataca é noturna e solitária, circulando pela caatinga em busca de alimento durante as noites. Apesar do cheiro desagradável, esse animal desempenha um papel fundamental no bioma, controlando populações de insetos e pequenos vertebrados. É mais uma prova de como a natureza da caatinga cria estratégias surpreendentes para garantir a sobrevivência. Corrupião. Entre as aves mais chamativas do sertão está o corrupião, conhecido por sua plumagem vibrante em tons de amarelo e laranja que contrastam com o preto das asas e da cauda. Esse animal mede cerca de 25 centímetros e pode ser encontrado em bandos ou em pares espalhados pela caatinga. Sua dieta é variada, composta por insetos, sementes, flores e frutos, sendo que até o consumo das flores do mulungu influencia na coloração intensa de suas penas. Mas o comportamento do corrupião chama tanta atenção quanto sua beleza. Na época da reprodução, ele ocupa ninhos de outras aves, expulsando ovos e filhotes para garantir o espaço, o que lhe dá fama de ousado dentro do bioma. Ainda assim, sua presença é fundamental para a dispersão de sementes e equilíbrio alimentar da caatinga. Com suas cores fortes e atitude destemida, o corrupião mostra como os animais da caatinga são cheios de vida, diversidade e até personalidade. Gambá de orelha branca. Entre os animais da caatinga, o gambá de orelha branca se destaca como um marsupial surpreendente. De porte médio, pesa até 3 kg e apresenta hábitos noturnos, circulando pela vegetação em busca de insetos, ovos, frutos e plantas para se alimentar. A reprodução desse animal é sazonal. Cada fêmea pode gerar até 6 filhotes, que ficam protegidos na bolsa materna por cerca de 45 dias. Esse cuidado garante a sobrevivência da espécie em meio às condições desafiadoras do bioma, onde a escassez de alimentos e o calor extremo exigem habilidades de adaptação. O gambá de orelha branca é um exemplo perfeito de como os animais da caatinga conseguem se manter ativos e produtivos mesmo em ambientes áridos e com predadores naturais. Gralha cancã. Conhecida como a voz da caatinga, a gralha cancã é uma ave com canto alto e inconfundível, capaz de alertar outros animais sobre sinais de perigo. Vive em regiões semiáridas do bioma, mas tem migrado para o sudeste devido ao desmatamento. Sua alimentação é variada, incluindo insetos, frutos e até vísceras de animais, mostrando que a gralha cancã é uma verdadeira sobrevivente da caatinga. Essa ave simboliza a presença sonora e viva da fauna local, lembrando que cada canto é parte da comunicação vital entre os animais do bioma, garantindo proteção e equilíbrio na natureza. Macaco-prego. O macaco-prego é um dos animais da caatinga mais inteligentes e ativos. Vive em árvores e arbustos, formando grupos sociais complexos. Apesar de também habitar o cerrado, sua presença no bioma da caatinga é essencial para a dispersão de sementes e manutenção das plantas locais. Infelizmente, enfrenta risco de extinção devido ao tráfico de animais, queimadas e expansão urbana. Observá-lo é ver como a vida selvagem da caatinga combina astúcia, sociabilidade e adaptação, mostrando que até em regiões áridas, a diversidade de animais é rica e fascinante. Papavento. Entre os répteis do bioma, o papavento se destaca por sua cauda longa e corpo alongado. Sua coloração acinzentada permite que ele se misture perfeitamente à vegetação e galhos da caatinga, tornando quase invisível para predadores. Esse lagarto é arborícola e frugívoro, se alimentando principalmente de frutos, insetos e pequenos invertebrados. Passa grande parte do dia subindo em árvores, aproveitando os recursos naturais do bioma e reforçando a complexidade da vida selvagem.
O papavento é prova de que cada animal da caatinga possui habilidades especiais para sobreviver em ambientes tão desafiadores. Pica-pau pequeno. O pica-pau pequeno, ou pica-pauzinho, é um animal essencial da caatinga. Com cerca de 13 a 15 centímetros, ele apresenta plumagem verde-oliva com listras pretas e brancas e coroa vermelha nos machos. Vive em troncos e galhos, alimentando-se de insetos e larvas, ajudando a controlar pragas e manter a saúde das árvores do bioma. Às vezes complementa a dieta com frutas e sementes. Sua presença mostra como até os animais menores da caatinga são vitais para o equilíbrio ecológico e a manutenção do bioma. Onça parda. A onça parda, também conhecida como sussuarana, é um dos maiores predadores da caatinga e um dos animais mais impressionantes desse bioma. Diferente da onça-pintada, ela não tem manchas pelo corpo, apresentando uma pelagem marrom uniforme que ajuda na camuflagem perfeita entre a vegetação seca e os solos arenosos. Essa característica faz dela uma caçadora silenciosa e quase invisível, capaz de surpreender suas presas com um salto poderoso. A onça-parda é extremamente adaptável, vivendo tanto em regiões de mata fechada quanto nos ambientes áridos da caatinga, onde enfrenta a escassez de água e a variação de temperaturas extremas. Sua dieta é bastante variada, incluindo desde pequenos roedores até animais maiores, como veados e tatus, mostrando a importância desse predador no equilíbrio do bioma. Além disso, ela é conhecida por ser um dos animais da caatinga mais difíceis de avistar, já que tem hábitos discretos e evita o contato com humanos. Forte, ágil e inteligente, a onça-parda é um verdadeiro símbolo da força e da resistência dos animais do bioma caatinga. Periquito da caatinga. Entre os animais da caatinga, o periquito da caatinga se destaca pelo porte pequeno, cerca de 120 gramas, e cores vibrantes. Verde predominante, detalhes amarelos e variações alaranjadas, com bico marrom claro. Popularmente chamado de periquitinha, jandaia ou gangarra, vive em bandos de 6 a 8 indivíduos, mostrando comportamento social e cooperativo típico do bioma. Costuma vir ao solo para beber água e se alimentar de frutos e sementes, exercendo papel importante na dispersão de espécies vegetais e mantendo o equilíbrio ecológico da caatinga. A presença desses animais ilustra como até espécies pequenas são fundamentais para a riqueza do bioma, contribuindo para sua biodiversidade e complexidade. Preguiça de chifres. A preguiça de chifres é um dos animais mais curiosos da caatinga. Endêmica do bioma, ela habita áreas com galhos secos, usando-os para se camuflar e se proteger de predadores. O destaque são os chifres, protuberâncias de cartilagem que, embora sem função clara, ajudam na identificação da espécie. Seu andar lento é responsável pelo nome preguiça, e sua alimentação inclui formigas, besouros e outros insetos. Esse animal mostra como a vida na caatinga exige adaptações singulares, camuflagem, paciência e escolhas alimentares estratégicas para sobreviver no clima árido do bioma. A preguiça de chifres é prova viva da engenhosidade da natureza em criar espécies únicas, perfeitas para o seu habitat. Soldadinho do araripe. O soldadinho do araripe é uma das aves mais emblemáticas e criticamente ameaçadas da caatinga. Com cerca de 15 centímetros de comprimento, apresenta cores impressionantes: dorso e peito brancos, ponta das asas preta e cabeça vermelha. Vive em encostas com nascentes e cursos d'água do bioma, e se alimenta principalmente de frutos. Infelizmente, a destruição do habitat e a raridade da espécie colocam o soldadinho do araripe em risco de extinção, reforçando a necessidade de conservação da caatinga e de seus animais. Observar essa ave é ter um vislumbre da diversidade exuberante do bioma, que apesar do clima severo e da ação humana, mantém verdadeiros tesouros da natureza, colorindo o sertão com beleza e delicadeza. Rapazinho dos velhos. O rapazinho dos velhos é uma das aves mais ágeis da caatinga, medindo cerca de 18 centímetros e vivendo em áreas de mata baixa e seca do bioma. Seu corpo pequeno, com cabeça grande e larga, é perfeito para capturar insetos em pleno voo, tornando um caçador eficiente e essencial para o equilíbrio ecológico. Durante a reprodução, a fêmea põe de 2 a 3 ovos e o casal se revezam nos cuidados com o ninho e os filhotes, garantindo a sobrevivência da espécie. Esse animal evidencia como os animais da caatinga desenvolveram estratégias inteligentes para prosperar em um bioma marcado por temperaturas extremas e escassez de alimentos. Sagui de tufos brancos. Entre os animais endêmicos da caatinga, o sagui de tufos brancos se destaca por sua pelagem cinza e branca e tufos brancos nas orelhas. Essa espécie, encontrada especialmente na região norte do Rio São Francisco e litoral de Salvador, costuma viver em bandos liderados pela fêmea mais velha.
Alimenta-se de frutos, insetos, aranhas e até filhotes de aves, mostrando sua versatilidade dentro do bioma. Infelizmente, é uma das espécies mais afetadas pelo tráfico de animais da Caatinga. Apesar disso, o sagui desempenha um papel crucial na dispersão de sementes e no controle de pequenos invertebrados, contribuindo para a manutenção do equilíbrio da Caatinga e a riqueza do bioma. Tatu-bola. O tatu-bola é um pequeno mamífero endêmico do Brasil, encontrado principalmente na Caatinga e também no Cerrado. Com cerca de 42 centímetros de comprimento e até 1,8 kg, sua principal defesa é a carapaça rígida e móvel, que permite se enrolar completamente para escapar de predadores. Alimenta-se principalmente de cupins, mas também consome pequenos invertebrados e frutos, desempenhando papel fundamental no controle de insetos e na manutenção da saúde do bioma. Infelizmente, a destruição e alteração de seu habitat tornaram o tatu-bola uma espécie ameaçada de extinção. Esse animal da Caatinga é um exemplo perfeito de adaptação. Com recursos naturais limitados, ele sobrevive e ajuda a manter o equilíbrio do bioma, mostrando que mesmo pequenas espécies podem ter grande importância na fauna local. Veado catingueiro. O veado catingueiro é um dos mamíferos mais impressionantes da Caatinga, vivendo em áreas abertas e, ocasionalmente, em outros biomas do Brasil. Com hábitos solitários, ele se reúne apenas no período de reprodução, quando machos e fêmeas se encontram para acasalar. Seu corpo elegante, com pelos longos em tons de marrom, permite que se camufle perfeitamente na vegetação seca do bioma, enquanto se alimenta de leguminosas, frutas e flores. A caça e a destruição de seu habitat colocam essa espécie em risco, mas ainda é possível observar a beleza e a graça desses animais da Caatinga, símbolos da resiliência e da biodiversidade do bioma brasileiro. A Caatinga é muito mais do que um cenário seco, é um verdadeiro laboratório da natureza, onde cada espécie desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico. Neste terceiro episódio, vamos conhecer plantas fundamentais que formam a base desse bioma extraordinário. Ao longo de milhares de anos, essas espécies desenvolveram adaptações impressionantes para enfrentar longos períodos de seca, altas temperaturas e escassez de recursos. O angico se impõe como uma árvore de respeito. Conhecido também como angico branco ou cambuí, ele pode passar dos 15 metros de altura, com um tronco grosso, recoberto de espinhos, que mais parece uma armadura natural contra o calor e os predadores. Mas apesar dessa aparência rústica, o angico surpreende mesmo na florada. Entre setembro e novembro, ele explode em flores brancas e perfumadas, que transformam a paisagem árida num espetáculo digno de jardim botânico. E se você acha que ele só serve para embelezar, segura essa. Sua madeira é duríssima, usada em cercas, móveis e carvão de alta qualidade. A casca, rica em taninos, usada na medicina popular para tratar tosses, inflamações e até infecções de garganta. E tem mais. O angico exuda uma resina que, pasme, já foi base para a fabricação de goma de mascar. Isso mesmo, o chiclete com gosto de sertão. Uma árvore versátil, medicinal e imponente que prova, na Caatinga, até o que parece espinhoso pode ser doce e cheio de vida. Número 9. Cactos. Na Caatinga, os cactos são verdadeiros guerreiros do sertão. Essas plantas incríveis dominam a paisagem seca com formas exóticas e uma resistência fora do comum. O mais famoso deles é o mandacaru, que pode atingir até 6 metros de altura. Ele é símbolo de resistência e vida no sertão nordestino, florescendo à noite com flores grandes e brancas que encantam qualquer um. Outro destaque é o xique-xique, um cacto ramificado, com galhos espinhentos que chegam até 4 metros e produzem um fruto parecido com a pitaia, doce, nutritivo e com alto valor para a fauna local. E não podemos esquecer da palma. Apesar de ter origem mexicana, ela se adaptou perfeitamente à Caatinga e hoje é essencial na alimentação de animais durante a seca. Seus frutos, conhecidos como figos da Índia, também são comestíveis e muito apreciados. Esses cactos não são apenas sobreviventes, são fontes de alimento, beleza e cultura. Em meio ao solo rachado e ao calor intenso, eles provam que até nos lugares mais inóspitos, a vida sempre encontra um jeito de florescer. Número 8. Barriguda. A barriguda é uma das árvores mais curiosas e resistentes da Caatinga. Seu nome já entrega o charme. Ela tem um tronco largo e inchado, que parece uma barriga, e não é só aparência, não. Essa forma serve para armazenar água, ajudando a planta a sobreviver durante longos períodos de seca, o que é essencial num ambiente semiárido como a Caatinga. O tronco da barriguda é coberto por espinhos e pode ultrapassar 1 metro de diâmetro.
Sua madeira é leve e macia, usada para fazer artesanato e até um tipo de lã vegetal que vai em colchões e travesseiros. Mas não para por aí. A casca da barriguda é usada na medicina popular para tratar pressão alta, inflamações e até reumatismo. E durante a floração, é um espetáculo à parte, com flores lindas que colorem a paisagem seca. Essa árvore é a prova viva de que a caatinga guarda tesouros impressionantes, mesmo onde tudo parece estéril. Uma planta que une beleza, resistência e utilidade, não tem como não se impressionar. Número 7. Faveleira. A faveleira é uma planta nativa da caatinga brasileira e desempenha um papel essencial nesse bioma tão extremo. Seu nome pode não soar muito simpático, mas essa planta é uma verdadeira guerreira do sertão. Ela cresce mesmo sob o sol escaldante e em solos pobres, mostrando sua resistência ao clima semiárido. O que mais chama atenção na faveleira são suas folhas urticantes, que causam coceira ao menor toque, uma defesa natural e eficaz. Já seus frutos, cobertos por espinhos, escondem pequenas sementes oleaginosas comestíveis, ricas em proteína e muito nutritivas. Essas sementes são usadas para a produção de óleo vegetal e até farinha. Além disso, quando suas folhas caem secas, viram alimento para caprinos, suínos e ovinos, sendo uma aliada valiosa para quem vive da criação de animais no sertão. A faveleira pode parecer discreta à primeira vista, mas ela é uma das plantas mais versáteis e adaptadas da caatinga, resistente, nutritiva e cheia de utilidades. Número 6. Carnaúba. Presente no coração da caatinga, a carnaúba é uma palmeira majestosa que pode alcançar até 15 metros de altura. Ela cresce principalmente às margens de rios e em áreas alagadas, sendo facilmente reconhecida por suas folhas em leque e brilho característico. Mas não é só pela beleza que ela chama atenção. A carnaúba é conhecida como a árvore da vida porque absolutamente tudo nela tem utilidade. Suas folhas são usadas para fabricar chapéus, bolsas, vassouras e até coberturas de casas. Já seu tronco serve como matéria-prima para construções rústicas e móveis. A estrela da carnaúba, no entanto, é sua cera, extraída das folhas. Ela é usada em cosméticos, papel, remédios, lubrificantes e até em doces. Seus frutos são comestíveis e alimentam tanto animais quanto pessoas. E como se não bastasse, essa planta resistente ao clima árido ainda possui propriedades medicinais. A carnaúba é mais do que uma planta. É um verdadeiro patrimônio do povo nordestino e uma joia da biodiversidade brasileira. Número 5. Jericó. Imagine uma planta que parece morta, ressecada, completamente sem vida, até que uma única gota de chuva cai sobre ela, e como num passe de mágica, ela desperta. Essa é a planta de Jericó, também chamada de planta da ressurreição ou pé de papagaio. Nativa da caatinga, essa espécie é um verdadeiro espetáculo da adaptação ao clima semiárido. Durante a seca, ela se enrola, seca e entra em estado de dormência, ficando com uma aparência de galho morto. Mas basta a umidade do ar aumentar ou a primeira chuva tocar suas raízes que, em poucas horas, ela volta a se abrir e se cobrir de folhas verdes vibrantes. É como ver a própria caatinga renascendo diante dos seus olhos. Mas o jericó não é só bonito, ele também é usado na medicina popular. Suas folhas são aproveitadas na preparação de chás que combatem gripes, resfriados e até dores abdominais. Essa planta mágica é um símbolo de resistência, esperança e renascimento no coração do sertão nordestino. E aí, já viu essa maravilha da natureza de perto? Número 4. Juazeiro. O juazeiro é uma das árvores mais simbólicas e resilientes da caatinga. Seu nome inspirou cidades como Juazeiro da Bahia e Juazeiro do Norte, Ceará, e não é à toa. Essa árvore é praticamente um milagre verde no meio do sertão seco. Mesmo nos períodos de estiagem mais severos, o juazeiro mantém suas folhas verdes e viçosas, graças às suas raízes profundas que buscam água no subsolo. Ela pode ultrapassar os 10 metros de altura e se destaca na paisagem árida como um verdadeiro oásis natural. Seus pequenos frutos, chamados de juás, são comestíveis e muito apreciados por animais e moradores da região. Além disso, suas folhas e cascas possuem propriedades medicinais utilizadas na cultura popular nordestina. O juazeiro não é só sombra e fruto, é símbolo de resistência, vida e adaptação no coração do semiárido brasileiro. Uma joia botânica que mostra como a natureza sabe sobreviver e florescer, mesmo nas condições mais extremas. Número 3. Umbuzeiro. Prepare-se para conhecer uma verdadeira lenda da caatinga. O umbuzeiro. Essa árvore majestosa não é apenas mais uma entre tantas.
Ela é reverenciada como a árvore sagrada do sertão, título dado por ninguém menos que Euclides da Cunha. Resistente ao extremo, o umbuzeiro é capaz de sobreviver aos períodos mais áridos graças a uma habilidade impressionante. Ele armazena água em suas raízes. E como se não bastasse, ele ainda produz um dos frutos mais saborosos da região. O umbu, também chamado de lombo-lombo, uma delícia agridoce que refresca e alimenta. Seu valor vai além do alimento. O umbuzeiro também é sombra, é vida, é cultura. Em um cenário seco e desafiador, ele floresce e frutifica, trazendo esperança e sustento para quem vive no sertão. É ou não é uma joia da flora brasileira? Uma planta que resume em si a resiliência, a fartura e a beleza do bioma caatinga. Número 2. Coroa de Frade. Esse cacto é uma verdadeira joia da flora da caatinga. Ele se destaca pelo seu formato arredondado e compacto, coberto por espinhos robustos e afiados, que servem como proteção contra o calor escaldante e os animais famintos do sertão. Mas o que realmente chama a atenção nessa planta única é a coroa que nasce em seu topo, uma estrutura avermelhada com pequenas flores rosadas, que lembra a cabeça calva de um frade franciscano, daí o nome curioso. Essa planta é extremamente adaptada ao clima semiárido e pode sobreviver longos períodos sem chuva, armazenando água em seu interior. Além disso, é comestível e muito nutritiva, rica em proteínas e sais minerais, sendo utilizada na culinária regional e até na medicina popular como fonte de hidratação e no preparo de chás para problemas intestinais e renais. Mesmo pequena, a coroa de frade carrega uma importância gigantesca no ecossistema da caatinga. Uma planta discreta, mas que guarda uma força surpreendente, beleza exótica e funcionalidade rara. Número 1. Flor de jitirana. A jitirana, também conhecida como flor da manhã, é uma das plantas mais encantadoras da caatinga brasileira. Essa trepadeira nativa do Nordeste floresce com uma beleza surpreendente, exibindo pétalas delicadas que variam entre tons de azul, roxo, branco e até rosa. Mas não se engane com sua aparência frágil. A jitirana é uma verdadeira guerreira do sertão. Ela sobrevive em solos pobres, suporta longos períodos de estiagem e ainda assim transforma paisagens secas em verdadeiros tapetes floridos. Suas flores costumam abrir nas primeiras horas do dia e murcham à tarde, como se estivessem dando um bom dia ao sertão antes de se recolher. Embora seja considerada planta daninha em algumas lavouras por sua capacidade de se espalhar rapidamente, ela também é uma importante fonte de néctar para abelhas e outros polinizadores. A jitirana prova que até mesmo nas regiões mais áridas pode florescer algo incrivelmente belo. A caatinga é um espetáculo de biodiversidade, um laboratório vivo de resistência, beleza e engenhosidade da natureza. Essas 10 plantas incríveis provam que, mesmo em meio à seca e ao sol escaldante, existe vida pulsando com força, cor e propósito. E aí, qual dessas maravilhas você já conhecia? Tem alguma delas aí no seu quintal ou na sua cidade? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente mostra que o sertão é muito mais que só terra rachada. Até a próxima!